Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. E nós vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4. Vamos ler o versículo 35 ao 41. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertando, dizendo-lhes: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus de Nazaré, nesta manhã eu quero te louvar, eu quero te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua grande misericórdia, Senhor, de poder falar a tua palavra neste momento. Ajuda-me e também aqueles que irão ouvir para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Já há dias que não faço lives e quero falar sobre passemos a outra margem. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra margem. Era o fim da tarde, Jesus estava ali já despedindo a multidão e justamente foi nesse momento que ele convida os discípulos para cruzarem para o outro lado. E diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E vejam, fim da tarde, fim de expediente, fim de um dia de trabalho, né? Fim de um dia cansativo. E os discípulos imediatamente aceitaram o convite do mestre. É necessário aceitarmos o convite de Jesus. Quando nós aceitamos o convite dele, evidentemente é para algo muito melhor, para algo muito mais profundo, algo mais propício. Os discípulos, talvez, eles tenham ficado curiosos com o que eles iriam encontrar do outro lado. O que era que eles iam ver lá do outro lado do barco, do outro lado do lago. Bom dia, Vanderlei, tudo bem? Mas eles jamais poderiam imaginar o que iriam enfrentar durante a travessia. De repente ficaram curiosos, pensando aquele convite, qual seria o objetivo daquele convite.
Mas, no entanto, durante a travessia, eles encontraram uma grande tempestade. Ondas enormes, ventos fortíssimos. Jesus tranquilo, dormindo lá no barco. E aqui está falando sobre o barco em que Jesus estava, porque havia outros barquinhos. Mas o foco aqui é mostrar que Jesus estava no barco. E mesmo Jesus estando no barco, não vai nos impedir de que as coisas contrárias aconteçam. As dificuldades, os problemas, as adversidades. A palavra do Senhor nos diz que no mundo nós teríamos aflições. E precisamos entender o que é a trajetória do ser humano na Terra. Não significa que estando com Cristo que não vamos ter problemas, lutas, dificuldades, enfermidades. Vamos enfrentar qualquer tipo de situação. E aqui nós vemos uma grande tempestade, levantou-se uma grande tempestade. Mas era necessário passar para outra margem. Isso significa que muitas vezes estamos em nossa zona de conforto e não queremos avançar. Do outro lado, é incerto. E não queremos, na realidade, enfrentar problemas. Porque no capítulo 4, aqui está falando sobre Jesus apaziguando a tempestade. E os discípulos aqui, que estavam com ele, preocupados, aterrorizados. Vejam, em uma margem havia uma grande tempestade. Porém, depois, no capítulo 5, chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Havia uma missão, havia um objetivo. Cristo, na realidade, não revelou para eles o que eles iriam enfrentar. Porque, evidentemente, se Deus nos revela situações antes, algumas vezes Ele revela, outras vezes não. Nós vamos não querer avançar. E a ordem do Mestre é avançar. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das situações complicadas, nós temos que avançar. Muito obrigado vocês que estão entrando aí, vocês que estão curtindo. Se quiserem compartilhar com outros, eu agradeço. Ondas gigantes se levantaram, ventos fortes. Jesus estava lá tranquilo, dormindo com a cabeça sobre uma almofada. Jesus, como homem, ele se cansou. Como Deus, ele não se cansa, nem se fatiga e não dorme. Nosso Deus não dormita. Mas Jesus, como homem, ele enfrentou as adversidades da vida, ele evidentemente estava cansado. E logo os discípulos acordaram o mestre. Mestre, você não está vendo que nós vamos morrer? O Senhor não se importa com isto? É o que nós fazemos muitas vezes. Senhor, tu não estás vendo a situação? Tu não estás preocupado com aquilo que nós estamos enfrentando? E eles, evidentemente, apenas não chamaram a Cristo porque acreditavam que ele pudesse acalmar a tempestade, mas porque eles queriam uma direção do Mestre. Senão eles não teriam feito a pergunta: não te importa? Não vês que perecemos? E o medo, a agitação, a preocupação, a inquietude tomou conta daqueles corações. Faltava fé na vida deles. Conosco não é diferente. Diante do problema, diante da luta, da adversidade,
nós até esquecemos daquilo que o Senhor fez. Até esquecemos de milagres que Deus já operou em nossas vidas. Porém, Deus, Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele está para nos ajudar, para nos abençoar, para nos guiar na direção certa. Mas somos humanos, não somos perfeitos. E muitas vezes a fé, ela falta na nossa vida, porque através da fé nós alcançamos coisas inatingíveis. E a palavra do Senhor nos revela que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé, precisamos ter confiança. Eu necessito confiar mais. Eu necessito enfrentar as adversidades, sabendo que Deus está comigo. Porque a nossa vida, ela não é somente de bênçãos. Ela não é somente marcada por conquistas boas, maravilhosas. Nem sempre nós alcançamos aquilo que sonhamos. Porém, nós devemos perseverar e não desistirmos. Porque quando nós enfrentamos, quando nós acreditamos, nós vamos não alcançar aquele objetivo naquele momento, naquela ocasião, mas vamos encontrar, vamos avançar. Não vamos cruzar os braços, porém vamos crer que somos mais do que vencedores. Deus, Ele nos chamou para conquistarmos reinos. Deus, Ele nos chamou para que nós possamos atingir um alvo, um objetivo. Deus, Ele tem um propósito com todas as situações que nós enfrentamos. Eu não quero falar sobre o momento que estamos passando atualmente, porque eu acho que o que nós devemos falar é de coisas boas, mostrar a palavra de Deus, mostrar a solução, e deixar de estar falando tanto em doenças, em coisas ruins, porque isso traz mais preocupações para o ser humano. Uau, mas você tem que enfrentar a realidade. Sim, tenho que enfrentar a realidade, mas mostrando que existe um Deus que está comigo em toda e qualquer dificuldade, em toda e qualquer situação, e o meu alvo é Cristo, o meu foco é Cristo. Quanto mais eu escuto notícias más, mais complicado vai estar o meu consciente. A minha mente vai estar voltada para coisas negativas, mas vamos olhar para Jesus. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é conquistar. O nosso alvo é olhar para o foco, para o farol. Não desviemos a nossa luz do farol, que é Jesus, que está para nos ajudar, para nos ensinar, para nos perdoar, para nos consolar, para nos mostrar o caminho certo e para nos levar para outra margem. Que da outra margem também terá problemas. Vejam que a vida ela é constituída de etapas, em cujas etapas vamos aprendendo em cada uma delas. Às vezes estamos no meio de uma tempestade e tudo parece que vai afundar. Parece que não haverá mais solução. Aí é nesse momento da dificuldade que a nossa fé parece que vai afundando também. Mas é justamente nesses momentos de dificuldades que nós temos que deixar o medo de lado. Não termos medo, porém enchermos nosso coração de uma confiança. Porque quando nós confiamos em Deus, nós atravessamos muralhas. O salmista, ele está sempre falando: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e livrou-me de todas as minhas tribulações. O Senhor, Ele permite que nós passemos por dificuldades, mas Ele está conosco, nos ajudando, nos amparando com a sua forte mão. Ele nos ampara. E se eu habito
à sombra do Onipotente, eu posso descansar. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a palavra do Senhor, ela nos fala sobre essa tempestade no mar da Galileia, e quando Jesus, ele diz, vamos para o outro lado, eles tinham que atravessar o mar, que apesar de receber esse nome, é um lago também chamado Lago de Genezaré. As águas pareciam tranquilas. Nós temos que atravessar o mar. O que eu tenho que passar, você não vai passar por mim. Se eu tenho que passar por uma dificuldade, sou eu que tenho que passar por aquela prova. Porque Deus, ele quer me ensinar, Deus, ele quer me colocar em um grau de espiritualidade maior, quer me colocar em uma plataforma melhor. Aí às vezes parece que tudo está tranquilo, que tudo vai bem. Entretanto, repentinamente, algo desmorona. É uma doença, é alguém que Deus recolheu, o emprego que nós perdemos, alguma coisa acontece, alguma coisa sucede. Deus, ele quer nos ensinar com aquilo, ou com essa situação, algo diferente. Evidentemente algo para a nossa construção. Evidentemente algo para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. Jesus estava na polpa do barco dormindo. E a tendência nossa é falarmos, Senhor, tu não estás comigo? Eu não te sirvo há tantos anos. Eu não estou na tua presença. Porque agora isso está acontecendo na minha vida. Uma das primeiras lições que eu posso falar aqui para você é que as tempestades são inevitáveis. Existem coisas que são inevitáveis em nossas vidas e elas vêm porque nós precisamos passar. Por mais que a gente não queira, a tempestade, por mais que eu lute, que relute, mas existem coisas que são inevitáveis. Até porque não estamos em uma mesma redoma. E nem recebemos a promessa de Deus de que elas não viriam. Porém o Senhor disse, no mundo tereis aflições. Porém tenham um bom ânimo, tenham fé, tenham coragem. Vocês irão vencer. E vencemos cada dia, cada momento em nossa existência. Essas tempestades, elas se formam, às vezes querendo acabar conosco. É a enfermidade, é a doença, é a traição, é o vento forte soprando, né? É a depressão que se aproxima de nós. Mas eu quero te falar uma coisa. É nesse momento que Deus vai estar trabalhando para o seu projeto. E o projeto dele é a nossa formação. Ele quer nos formar. Ele quer nos elevar, nos enaltecer. As tempestades, elas são inevitáveis. Uma segunda coisa é, as tempestades, elas são inesperadas. Uma peculiaridade do mar da Galileia é que ele fica abaixo do nível do mar.
e também cercado pelas montanhas de Golã. E de quando em quando sopra um vento que vem do extremo norte de Israel, passando pelo cume, sempre gelado do Monte Hermon, e pelos corredores formados pelas montanhas de Golã. Batendo na superfície das águas do Mar da Galileia, eles provocam ondas terríveis, provocam grandes tempestades. E isso acontece repentinamente. Semelhantemente, também acontece em nossas vidas. Está tudo muito bem. Aparentemente ok, aparentemente legal. E acontece tudo tão de repente. É uma surpresa. De uma hora para outra, perdemos muitas coisas. De uma hora para outra, a nossa vida, me arrepio todo falando sobre isso, a nossa vida toma um outro rumo e acontece uma grande tempestade. E você não faz outra coisa a não ser chorar. Você não faz outra coisa a não ser ficar desesperado, sem saber a que rumo tomar. Mas eu te digo nesta manhã, tudo passa. E para tudo há um objetivo nesta vida. Em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. A terceira lição que eu posso ver aqui é que as tempestades são inadministráveis. Por quê? Porque não sabemos como agir. Porém, Fernando Pessoa, ele já dizia, navegar é preciso. É preciso que eu enfrente, com cabeça erguida, que eu me acalme, que eu tenha calma diante da situação, que eu tenha calma diante do problema e que eu possa focalizar a minha mente em Cristo, para que diante daquele problema eu possa aprender e eu possa me sobressair. E do outro lado você vai cantar, eu sobrevivi. Neste mundo, nós vamos enfrentar muitas tempestades. Muitos ventos contrários irão soprar. Mas o Senhor diz nesta manhã, não temas, que eu estou contigo. Antes, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Ei, esta luta não é para te matar. Você não é um perdedor. Você nasceu para ser vencedor. E o Senhor te diz nesta manhã, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu sou o teu Deus. A palavra do Senhor nos diz em Isaías que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus tão grande que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Vamos colocar a nossa esperança no Senhor. A nossa esperança em nosso Deus. Uma outra lição que eu tiro sobre a tempestade, as tempestades da vida, é que elas têm um caráter pedagógico, porque nós aprendemos muito. E o Senhor diz, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. E felizes são aquelas pessoas que aprendem a ter uma vida de crescimento diante do problema, diante da situação, diante da tempestade. Meu querido, olhe para Jesus, aprenda com Ele, porque as tempestades, elas nos ensinam a depender mais do Senhor, e depois nós vamos agradecer
a Deus: Senhor, eu te agradeço por aquele momento difícil que eu passei. Luzinete, bom dia, a paz do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo momento difícil que eu enfrentei, pelo momento difícil que eu atravessei. Naquele momento, Deus estava trabalhando na nossa vida. Porque Ele é o oleiro. Jeremias capítulo 18 fala sobre o oleiro. O próprio vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. E o Senhor disse: eu posso fazer um vaso melhor. Porquanto Deus está trabalhando em nós para manifestar a glória dele através das nossas vidas. É isso que nós devemos compreender. Porque quando o Senhor diz: passemos para o outro lado, observem, lá no mar da Galileia enfrentaram uma tempestade. Porém, do outro lado havia uma tempestade maior no coração de um ser humano, de uma pessoa, que era o endemoniado. Jesus queria mostrar para eles. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Sabemos que temos experiências a aprender em nossa vida. E com essas experiências, nós vamos compreender que Deus está trabalhando naquele momento difícil. Atos capítulo 27, versículo 20. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma tão grande tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Atos 27 e 20. Aqui nós vemos uma situação também muito difícil, muito complicada, e podemos observar esta situação aqui, de Atos capítulo 27, quando Paulo é mandado para a Itália. Aí nós temos aqui o naufrágio do navio. Quando se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. E no versículo 20 nós observamos aqui que levanta-se também uma grande tormenta, uma grande tempestade. Versículo 18 diz: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Versículo 20, não aparecendo, já havia muitos dias nem sol, nem estrelas, mas caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então vejam que aqui nós vemos um outro tipo de tormento, um outro tipo de situação. Porém, eles perderam a esperança. Estavam desesperados. Aqui está dizendo: fugiu-nos toda a esperança de salvação. Mas Paulo estava ali dizendo: não temam, vocês não vão perder a vida. Então observem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Todos conhecemos realmente que o poder de uma tempestade é muito forte. Em algumas florestas é necessário acontecer algumas inundações que transportam a vida, ou fogo provocando um raio que renova toda a vegetação. Eu quero vos convidar a refletir sobre isso. Quando nós falamos de tormentas, quando falamos de tempestades, nós observamos um entendimento muito pessoal. Mas eu estou falando aqui não somente de um sentido pessoal, mas de um sentido geral, que envolve a todos, que envolve a todas as pessoas. Porém, quando enfrentamos o problema, quando enfrentamos a adversidade, o que é que nós aprendemos? O que é que podemos aprender? Eu quero falar aqui apenas de mais 3 pontos. Nós aprendemos que precisamos de um novo recomeço, de uma nova reconstrução, para que tenhamos base mais sólida, base mais firme, para enfrentarmos tempestades maiores. Os desertos que nós atravessamos, glória a Deus, as tempestades que nós atravessamos, como diz o hino, foi um bem para mim. Todo deserto, toda prova, toda luta, toda dor, foi um bem. Porque quem conhece o futuro é Deus. Quem sabe trabalhar em nosso homem interior é Deus. Essa prova que nós estamos atravessando não é para acabar conosco. Essa prova que você está atravessando é para a reconstrução de algo melhor. É para que você possa conquistar algo muito mais profundo. Sabendo valorizar cada etapa na vida. Recomeçar. Recomeçar aonde caiu, recomeçar aonde parou. Recomeçar aonde você só encontrou lamentos. Recomece. E você recomeçando, você vai ter o quê? Uma grande experiência. O que fica depois da prova? O sabor da vitória. E quando chega o momento da conquista, o momento da vitória, você diz assim: meu Deus, que maravilha! Nós temos que ir até o fim. Mesmo sangrando, Jesus ele não desistiu da cruz. Já pensou se Cristo houvesse desistido da cruz? O que fica depois de uma tempestade? Fica a comunhão, fraternidade, o amor. Se existe algo belo, se existe algo lindo em uma tempestade, é a capacidade dela fazer com que nossos corações de pedra se transformem em corações amolecidos.
É Deus quebrando o nosso orgulho para que nós possamos compreender que somos seres humanos e dependemos totalmente dele. Somente ele pode nos ajudar. O meu dinheiro, o meu nome, a minha fama, a minha formatura não vai me ajudar em nada. No sentido de paz, no sentido de saúde, no sentido de esperança. O nosso foco é Cristo. E o nosso alvo é o céu. Os céus que nos esperam. A tempestade, ela faz com que a nossa vida bagunçada seja organizada. Por isso que a palavra diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E em último lugar, a tempestade, ela nos leva ao conhecimento. Depois de passarmos caminhos tenebrosos, caminhos dolorosos e difíceis, nós vamos aprender. Felizes aqueles, que aprendem a lição. Então vejam bem, passemos para outra margem. Na outra margem, nós vamos nos deparar com situações piores. Porém, queridos, a ordem de Jesus é: não pare. Você enfrentou esse desafio aqui? Você enfrentou essa tempestade agora? Jesus, ele quer nos ensinar que a vida com Deus, ela é construída através de muitos desafios, de muitos riscos. Mas devemos ter atitude de fé, não termos medo. A vida é incerta, mas vamos enfrentar todos os climas caóticos da existência, confiando no Senhor, confiando nele. Ele tudo pode, ele tudo vê. E concluindo, eu quero dizer para você que o nosso Deus, no Salmo 46, e o versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas, observem, das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada, ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Olha aqui a palavra de conclusão. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Aí ele nos faz um convite: vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido, querida, diante de qualquer luta, diante de qualquer tempestade, diante de qualquer dor, adversidade, crueldade, coloca uma coisa na tua mente: você não nasceu para ser um perdedor, mas um vencedor, uma vencedora. E quanto maior a dificuldade, maior é o mérito para superá-la. Vamos superar. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Não temas. O Senhor oferece a mão dele. Ele é o nosso piloto até o fim. Igual este hino que diz assim, ó: se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, eis que em meio à tempestade ouço Salvador dizer: oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confie em mim. Que Deus abençoe, que Deus ajude e que possamos aprender com Cristo. Um beijo para todos, um abraço e que Deus os abençoe.